para quem está nos assistindo. Essa é a terceira e última oficina referente à Semana da Consciência Negra, organizada pela José Augusto Ribeiro. Eu sou Augusto, eu sou um dos estagiários que vai trabalhar com essa oficina, junto com o Gustavo, a Ellen e a Cauane. O tema da nossa oficina é Racismo no Brasil, os negros na nossa história, ações afirmativas e a luta antirracista. A gente sugeriu esse tema, né, para pensar um pouco sobre a genealogia, né, do racismo de hoje na nossa sociedade, né, porque o racismo que a gente vivencia hoje no Brasil, ele tem muito a ver, né, com o nosso passado, com a escravidão. Então, essa é a nossa proposta, né, pensar um pouco, né, sobre as raízes desse nosso racismo e também, né, sobre políticas de inclusão. Então, vamos começar. Bom, e para a gente entender como funciona o racismo hoje na nossa sociedade, a gente tem que ter em mente que o Brasil ele foi um país escravista, né, que deixou aí, né, uma herança muito, muito grande, né, de desigualdade para o povo negro. Então, o Brasil ele teve 300 anos de regime escravista, né? Então foram 300 anos explorando a mão de obra negra, né? Violentando o povo negro, né? Tratando eles nessa condição de igualdade mesmo, né, de violência. Então, entre os séculos XVI e o século XIX, 4,9 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Então, né, eles eram aprisionados lá em diversas regiões da África, né? E eram trazidos para cá, né? Eles trabalhavam em diversos setores da nossa sociedade, mas principalmente, né, nas fazendas, né, no primeiro momento, nas fazendas de açúcar, posteriormente na mineração, e depois, né, principalmente nas fazendas de café, né? Essas atividades que eu citei são as principais, né? Mas eles trabalhavam em diversos ramos, né, em diversos setores da sociedade, em quase tudo praticamente. E é importante a gente entender também que o Brasil ele foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Né, o que isso significa? Que enquanto diversas nações do mundo, diversos países já tinham acabado com a escravidão, né, os negros já tinham conquistado a liberdade, aqui no Brasil essa condição ainda perdurava, ainda continuava. Né, o Brasil ele só foi abolir a escravidão em 1888, né, uma data em que aqui na América já praticamente não existia escravidão, né? Nos Estados Unidos não tinha mais escravidão nessa época, em vários outros países aqui da América Latina também não tinha. Então o Brasil, além dele ter tido um enorme tempo, né, de regime escravista, ele ainda foi o país que demorou mais para abolir a escravidão, né, mais para libertar os negros. Então é importante a gente ter isso em mente. Bom, agora eu trouxe aqui uma pintura, né, de Debré. Debré ele foi um pintor francês, ele veio aqui para o Brasil em 1816, né, ele tentava retratar principalmente a vida social e vida cotidiana aqui do nosso país, mas principalmente a vida cotidiana dos escravos nas fazendas. Então o que a gente pode perceber nessa pintura, né? Aqui, né, no chão, o escravo, né, totalmente em posição encolhido, né, totalmente amarrado. Também a gente percebe aqui, né, nas mãozinhas as mãozinhas dele amarradas, o pé amarrado também. Aqui, né, um pau, né, um pedaço de madeira embaixo do joelho dele, e ele todo recolhido, enquanto esse homem branco aqui, né, que provavelmente é um vigilante, né, ali um fiscal, né, do trabalho, né, que durante o trabalho aqui, né, nas fazendas, né, nas fazendas de açúcar, tinha sempre um vigilante, né, um fiscal que ficava ali, né, punindo e batendo nos escravos enquanto eles trabalhavam. Então esse homem aqui, né, com esse chicote, é provavelmente esse fiscal, e a gente percebe, né, ele batendo com esse chicote aqui, né, no escravo. Então eu trouxe essa pintura porque ela demonstra bem, né, essa violência que a gente tem que lembrar que acompanhou todo o processo de escravidão, desde a captura lá na África até o transporte e até aqui, né, nos 300 anos de regime escravista que o Brasil teve, né? A violência ela foi a marca, ela foi a lei desse processo. Bom, agora aqui eu trouxe uma representação de um navio tumbeiro, né? O que era um navio tumbeiro? Eram as embarcações de onde os escravos eram transportados da África aqui para a América.
Então, né, o que acontece? Os africanos, eles eram capturados em diversas regiões ali da África, né, em diversos reinos que existiam ali na África, né? É importante a gente falar isso porque a África, ela não é um país, né, ela é um continente muito heterogênea, né? Existem diversos reinos, diversas regiões ali muito diferentes uma da outra. Né, os africanos, eles eram capturados em diversos reinos, né, em diversas regiões. Então eles eram, né, esse processo, né, de captura já era extremamente violento, né? E também a travessia aqui para a América, né, a viagem aqui para a América também era super violenta, super cruel com eles, né? Eles vinham, né, como a gente pode ver aqui na representação, eles vinham totalmente, né, amontoados praticamente, um quase em cima do outro, né, nessa segunda figura que a gente pode perceber isso, né? Essas embarcações, elas traziam geralmente, em média, 400 africanos, né? Então a gente percebe aqui, né, todos eles muito coladinhos, muito amontoados. Geralmente também, os responsáveis, né, por capturar esses africanos, né, para serem escravos, eles geralmente capturavam de diversas etnias. Também geralmente tinham rivalidades entre si, e quando chegavam nas embarcações, elas eram colocadas todas juntas. Então, às vezes, tribos rivais, né, tribos que eram oponentes, tinham que conviver toda essa viagem juntos. Então, isso geralmente, né, ocasionava diversos conflitos, né? Geralmente morriam também passageiros durante essa travessia, né? Geralmente alguém ficava doente e tinham que conviver todos ali, né? Nesse caos todo, né? Nesse amontoado grande que dá pra gente ver aqui nessa segunda figura, né? Então, em resumo, né, a escravidão, né, todo o processo de escravidão, ele foi violento, né, em todas as suas fases, né, desde a captura lá na África, depois durante toda a viagem, e aqui, né, no Brasil mesmo, durante os 300 anos em que a escravidão vigorou no país. Bom, e é importante a gente saber também que quando os africanos, né, eram capturados para serem escravos, eles perdiam totalmente a sua condição de sujeito, eles deixavam de ter um caráter humano. Eles se tornavam uma mercadoria mesmo, um objeto, um produto que a gente, né, vai no mercado e compra. Então eles não tinham nem essa humanidade. Eles eram realmente assim uma mercadoria. Então é importante a gente sempre lembrar disso para entender, né, que a escravidão ela foi um processo que tirou a humanidade do povo negro aqui no nosso país. Então, o que é importante a gente também ter em mente é que a escravidão ela não foi um processo aceito passivamente pelos negros. Né? Eles estavam o tempo inteiro se rebelando, lutando contra essa condição, né? E resistindo. Um exemplo dessas resistências, né, eles eventualmente matavam os seus senhores, eles matavam, né, o vigilante ali do trabalho e principalmente, né, eles se refugiavam, né? A principal forma de resistência foram os quilombos, né? Acho que vocês já devem conhecer. Aqui também a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente com isso também, mas basicamente assim, os quilombos eles eram uma espécie de aldeia onde esses negros, né, que tinham fugido da escravidão viviam, né, estratégias, né, lutas para fazer frente a essa ordem escravista. O principal quilombo do Brasil foi o quilombo de Palmares, né, o chefe desse quilombo era o Zumbi dos Palmares, né, uma figura, né, que entrou para a nossa história como símbolo da resistência, né, contra a escravidão e símbolo da liberdade. Né, o dia 20 de novembro é uma data que comemora, né, a luta desse personagem, mas acho que isso vocês vão ver mais para frente aqui. Bom, agora um pouco, né, sobre esse processo de abolição, né? Bom, quando a nossa elite, né, e os nossos dirigentes políticos, né, por exemplo, né, os grandes fazendeiros, né, nesse momento do café, e também, né, a nossa elite imperial, né, os políticos do império, eles percebem que a escravidão vai ter que acabar, né? Como assim, né? Como que eles percebem, né? Por quê? Primeiro que aqui na América, né, a escravidão já tinha acabado em muitos países, né? A Inglaterra também, ela era um país muito importante, tinha enorme influência aqui no Brasil, e a Inglaterra, ela levantava essa bandeira da abolição, né? Ela
né, por diversos motivos também, né, que não cabe a gente falar aqui para não se estender muito, mas a Inglaterra ela tinha um enorme poder aqui no Brasil e ela exigia que a escravidão acabasse. Só que o que acontece? Né, a gente está aqui no ciclo do café, né, os grandes fazendeiros de café ainda dependiam do trabalho escravo, né? Então, eles tentaram manter o regime escravista o máximo possível. Só que quando eles percebem que vai acabar, que uma hora ou outra vai ter que acabar, eles começam a criar uma série de leis, né, uma série de mecanismos, numa tentativa de manter os negros excluídos da sociedade, mesmo quando a abolição vinha. Então, né, por exemplo, a gente tem, em 1834, uma lei que proíbe os negros de frequentarem as escolas, de estudarem. Em 50, a gente tem uma lei que proíbe os negros de terem acesso à terra, de terem uma moradia, né? Então, o que acontece, né? A gente, ela percebe que a escravidão uma hora ou outra vai ter que acabar e começa a tentar marginalizar cada vez mais essa população negra. Bom, agora, né, ainda sobre esse processo de abolição, eu trouxe aqui uma pintura, né, do Vitor Meirelles, ela se chama Abolição da Escravatura. É uma pintura de 1888, né, o ano em que ocorre a abolição mesmo, e ela tenta retratar o exato momento em que acontece a abolição. Né, o que a gente pode perceber aqui? Primeiro, né, o tom cerimonialista, né, tem todo esse, né, todo mundo aqui muito bem vestido, né, muito bem, todo mundo muito chique, e aqui no centro a gente vê a princesa Isabel, né, rodeada de pessoas, né, quase que uma multidão aqui em volta dela, né? Só que a gente percebe que não existe nenhuma presença escrava, a gente não vê nenhum negro aqui, tá vendo? Só existem pessoas brancas. Então o que essa pintura ela quis forçar? O que essa pintura ela quis transmitir? Que a abolição foi um processo tranquilo e que foi uma concessão, um presente da princesa Isabel. Só que pelo que a gente viu até agora, tanto os negros, né, os escravos, eles estavam o tempo inteiro resistindo, lutando e protestando contra a escravidão, né, fazendo pressão para que acabasse, né, essa pressão vai se tornando cada vez mais forte. Então, a abolição, ela, nesse sentido, ela não foi nem um pouco um presente, né? A gente também tem, a partir do século XIX, do começo do século XIX, né, o surgimento de grupos abolicionistas, né, grupos de intelectuais, né, pessoas importantes dentro do Brasil, né, reivindicando o fim da escravidão, pedindo a abolição. Então a gente tem essa resistência, né, histórica dos escravizados, né, do povo negro, né, contra a escravidão, e agora, né, a partir do século XIX, a gente tem esses intelectuais importantes levantando a bandeira da abolição. Então, em resumo, a gente tem uma enorme luta que faz a gente entender que a abolição ela não foi um presente, ela não foi uma concessão, ela foi resultado de uma conquista, de uma luta histórica. Então, essa pintura ela busca forjar uma imagem, ela busca deturpar um pouco o que foi a abolição. Então, basicamente, ela tenta, né, ela tenta negligenciar a participação do povo negro e desses grupos abolicionistas no processo de abolição. Então, agora, né, como eu disse, é importante a gente sempre pensar nisso, né, que a abolição, então, ela não foi um presente, não foi um processo tranquilo, não foi uma concessão, ela foi resultado de uma luta muito grande do povo negro e de grupos abolicionistas. Então, é sempre importante a gente desconstruir, né, essa ideia da abolição e da princesa Isabel, né, como uma figura, né, benevolente, né, que presenteou o povo negro, né. O povo negro só conquistou a abolição, né, através de muito esforço e muita luta. Enfim, eu acho que é isso. Oi, eu sou o Gustavo, também sou estagiário, e eu vou dar continuidade nessa última oficina sobre a Semana da Consciência Negra. Vocês viram até agora, né, que um pouco sobre a presença negra no Brasil, né, sobre a trajetória dos negros que chegam aqui através do tráfico, né, e as vivências deles durante esses 300 anos. E aí eu vou entrar um pouco agora sobre a condição desses negros no contexto de pós-abolição. E aí, para isso, eu vou começar falando que existiam algumas ideias que circulavam na Europa, principalmente, sobre
algumas ideias que tentavam usar da ciência para justificar a superioridade do homem branco e europeu diante dos outros grupos de pessoas, principalmente negros e africanos, né? Então, essas ideias chegam aqui no Brasil e isso vai significar uma tentativa de imaginar um país branco, de criar nas pessoas a ideia de um Brasil branco. Isso não é verdade, né? Como a gente viu, existe uma presença negra muito forte aqui. Então, o que essas pessoas que estão no poder vão tentar fazer? Primeiro, elas vão tentar alimentar uma ideia alimentar muito a ideia da imigração. Então, vão tentar trazer imigrantes europeus para o Brasil, né? Principalmente italianos. E aí essa galera vai chegar aqui e vai acabar ocupando melhores condições de trabalho, melhores postos de trabalho, vão ter uma vivência mais ativa dentro da sociedade, enquanto esses negros recém-ingressos da escravidão vão permanecer sem qualquer garantia de nada, vão permanecer marginalizados. Então, né, existe uma vontade de parecer uma Europa, de veicular para todo mundo, de fazer uma propaganda de um Brasil que é branco, né? Uma tentativa de associar a presença negra a uma inferioridade. E por isso, essa tentativa de mascarar a existência deles aqui. Né? Essas teorias raciais, elas são várias, né? Primeiro, né, uma ideia de que vem de Darwin, né, que essa elite, eu diria preconceituosa, vai adotar essas ideias, vai dizer que a raça branca é mais evoluída que a raça negra. Também vai ser muito forte aqui no Brasil a antropologia criminal, que seria basicamente eles vão dizer que é um modo de explicar a criminalidade através de características físicas. E eles vão dizer que o quê? Que o negro tem mais chance de criminalidade do que o branco. Teorias assim, completamente mentirosas e equivocadas, né? Que são usadas para justificar esse racismo e essa necessidade de descaracterizar o negro como alguém que pertence à sociedade brasileira e que tem demanda. Eu sigo aqui dizendo um pouco sobre a proclamação da República, né? Porque aí, em 1889, um ano depois da abolição, a monarquia cai, né? E aí é proclamada a República do Brasil. É interessante porque, assim, sempre existiu, né, ali, a partir do começo do século XIX, uma ideia de que a República era um sinônimo de igualdade. Né? Então, muita gente esperava com um certo fervor e com uma certa expectativa a República, né? Mas aí, né, como que a gente vai pensar em igualdade, né? Depois desses 300 anos de escravidão? Difícil, né? Então, como eu falei, né? Mais uma vez, o que vai tentar ser feito aqui é fingir que os negros não existem, saber que a escravidão não aconteceu, que essas pessoas que acabaram de ser libertas não estão na sociedade, né? Eu acho até interessante a gente pensar que, né, logo após a abolição, essas pessoas, muitos deles, o desejo de liberdade deles vai fazer eles irem atrás dos familiares, dos filhos, dos pais, é um momento de muita expectativa para eles. Alguns vão voltar para a África, né? Mas aí é o que eu falei, né? Como a presença imigrante vem para substituir eles, acaba ocupando um posto que poderia ser eventualmente deles, eles acabam sendo desprezados, as pessoas que estão no poder dissimulam, negam, parece que tentam mascarar que isso aconteceu. A Constituição, que vem logo depois da proclamação da República, não faz nenhuma grande menção à população negra, não vai, então, assim, eles são libertos da escravidão, mas, assim, eles não têm acesso à terra, não têm acesso à educação, não têm acesso
a condições dignas de existência mesmo, sabe? Eles acabam sendo completamente desprezados, eles acabam sendo, assim, desprezados tanto assim, como força de trabalho. Então, quer dizer, agora os brancos usaram o negro por 300 anos por trabalho e agora se recria um racismo de que eles não prestam para o trabalho. Então, olha que coisa meio complicada, né? Coisa babaca, assim, de se dizer, né? Porque se recria um novo tipo de preconceito para tentar tanto apagar esse passado escravista como apagar a presença negra no Brasil, aqui nesse contexto, né? Claro, né, que assim, que essa população, né, passando essa efervescência da abolição, né, eles vão se dar conta de que, assim, agora, mais do que nunca, eles são sujeitos dentro de uma sociedade. Sujeitos dentro de uma sociedade, eles precisam de garantias mínimas, e esses recém-egressos da escravidão vão se juntar com outras parcelas que são marginalizadas pela sociedade e vão passar a exigir, a se organizar mesmo, tanto socialmente como politicamente, e a exigir, né? Vão protestar, vão ter presença marcante em vários protestos, em vários conflitos durante a Primeira República, né? A gente vai ver, né, também, mesmo a cultura negra, né, a religião africana, a capoeira mesmo, eram, assim, nesse momento depois da abolição e depois da proclamação da República, vão ser, assim, vistos como atos de completa incivilidade, como atos de atos animalescos. Vão ser, assim, as pessoas vão tentar transformar a própria cultura negra como uma coisa, assim, que não cabe mais à civilização branca, vão tentar, sabe, desprezar. Então, assim, essa primeira parte aqui, eu acho que é bem claro isso, que, assim, que a abolição não significou o fim do preconceito racial, ela não foi algo que, assim, que se a gente for parar para pensar, por um lado, assim, nem tem tanto que comemorar, na verdade, né, porque, assim, eles não buscam tentar enfrentar o problema que a escravidão teria legado ao Brasil. Essa abolição, ela vai funcionar como essa abolição, essa proclamação da República, né? Vão tentar dissimular, vão tentar, assim, fingir que não aconteceu, né? Essas teorias raciais, como eu mencionei, né? Elas vão se encaixar perfeitamente na elite brasileira, né? Nas pessoas ligadas ao poder, que vão usar disso para dizer também até que a escravidão teria, de alguma maneira, teria deteriorado, teria, de alguma maneira, impactado o caráter negro, né? Então, olha que, assim, que barbaridade, eu acho, né? Porque muita dissimulação, vamos fingir que não aconteceu, que esses problemas não se perpetuam, que as desigualdades não existem, que a escravidão representa, o fim da escravidão representa de fato, assim, um novo momento do país, sendo que não, né, que essas situações, aqui a escravidão em si, ela forjou uma mentalidade, a exclusão, por todo esse tempo, ela forja uma mentalidade, ela forja uma maneira de entender as relações sociais, né, e isso se perpetua, né, isso não acaba da noite pro dia. E aí, essas propagandas de igualdade, de civilização, que vão acontecer no final do século XX, do século XIX, servem para quem? Servem para os brancos, né? Porque os negros continuam completamente desprovidos de qualquer forma de se integrar à sociedade brasileira, né? E aí, baseado em tudo isso que eu disse, eu queria pensar um pouquinho sobre esse suposto racismo reverso, né? Então, assim, se a gente viu que a escravidão, ela é pautada pela violência, que logo depois que ela acaba formalmente no Brasil, vão tentar vender uma narrativa, vai existir uma tentativa de vender uma narrativa de que ela não aconteceu, de que os negros estão ali, mas que não sabe, de tentar mascarar a presença negra no Brasil, né? Será que de alguma maneira esse discurso
de negar a escravidão, negar a violência e negar o que ela deixou para a sociedade brasileira, não é negar, essa tentativa de negar tudo isso, não é de alguma maneira é, 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 desprezar tanto o sofrimento dessa população, como tentar ocultar que existem coisas que precisam ser transformadas, né? Eu acho que é por aqui a reflexão, sabe? Se a escravidão, o racismo, eu acho que o racismo, né, ele tem a ver com a violência, com uma opressão, com uma situação de opressão histórica, uma violência histórica. Se os negros estiverem nessa posição de oprimidos pelos brancos por 300 anos da nossa história, depois que libertados formalmente permaneceram completamente à margem da sociedade. Isso é o quê? Isso há pouco mais de 100 anos atrás, né? Então, se os negros sempre estiverem nessa posição de oprimidos, enquanto os brancos na posição de opressores, né? Como que a gente vai falar que tem condições do negro ser racista com o branco? Né? É completamente mentiroso isso, né? Aqui na tirinha a gente está vendo que um negro, né, num instrumento aqui de tortura, né, de punição, chamando o branco as marcas de chicote no corpo dele, né, ele falando para um branco azedo, né, e o branco chorando, né, e aí olha a diferença aqui da situação, né, o negro nessa posição, nessa situação de punição, revoltado e xingando de alguma maneira o branco, né, olha como assim, como esse xingamento, ele não tem, como ele é leve em comparação com essa situação de opressão histórica, sabe? É uma falsa equivalência, sabe? Não existe não tem como comparar a perpetuação dessas a perpetuação das mazelas que a escravidão deixa para o Brasil com alguma questão que aconteça eventualmente com um branco, sabe? Os negros são as pessoas que mais sofreram com esse processo e que permanecem sofrendo, sabe? E é nesse sentido que algumas medidas que a política vai ter que ser usada para corrigir essas desigualdades, né? Como vai ser mais trabalhado aqui em seguida, né? Logo depois da minha fala. Então, para superar esse preconceito, essas mazelas da escravidão, o movimento negro vai precisar se organizar, os negros vão precisar se organizar, tanto politicamente como socialmente, e vão ter que lutar cada vez mais, né? Isso até hoje, até recentemente, né? Será que quando a gente não vê essas situações, né, a forma como a polícia trata os negros, como a falta de acesso os negros na periferia, né? Por que a maioria das pessoas na periferia são negras, né? Essa disparidade essa desigualdade entre negros e brancos é explicada por esse passado escravista. E é necessário correr atrás desse prejuízo, né? Buscar medidas para superar essas violências, né? Que não são só físicas, né? Mas estão também ali na estrutura da nossa sociedade, né? Então, acho que para terminar, assim, dizer que o quê? Que é preciso se reparar, né, essas desigualdades, e eu diria que assim, que negar o racismo no Brasil é uma forma de violência, né? Porque é uma forma de se negar a discutir maneiras de superar as desigualdades entre os negros e os brancos. E é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Ellen e eu vou tratar sobre as ações afirmativas e as cotas sociais e raciais nas universidades. Antes de mais nada, a gente precisa definir o que são as ações afirmativas. Elas são políticas públicas ou privadas criadas com o objetivo de ajudarem a incluir grupos discriminados e vitimados. Pessoas que sofrem preconceitos étnicos, raciais, religiosos, sociais, etc. Elas buscam facilitar que as minorias tenham acesso à participação política, à saúde, à educação, emprego, bens materiais e também no reconhecimento cultural.
Então, se tem como objetivo promover o acesso aos direitos básicos, a valorização dos grupos em risco e a igualdade material. A expressão ação afirmativa surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960. Nesse período, no país, estava no momento de reivindicações democráticas, de movimentos pelos direitos civis, querendo a extensão da igualdade de oportunidades a todos. Então, se começou a eliminar as leis segregacionistas vigentes no país e houve a ascensão do movimento negro. Então, é nesse contexto que se desenvolve a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado garantisse leis anti-segregacionistas e que viesse a assumir uma postura ativa para a melhoria das condições da população negra. A ideia de ação afirmativa se espalhou para os países da Europa Ocidental na década de 70, e também em outros. Seu público-alvo, tanto quanto os objetivos, mudaram de acordo com as regiões que se instalaram, abrangendo minorias, e também as áreas mais contempladas pelas ações afirmativas foram o mercado de trabalho, o sistema educacional e a representação política. Foi assim que surgiu o sistema de cotas, que consiste em estabelecer um determinado número ou percentual de vagas para um grupo específico. Agora a gente vai abordar um pouquinho de ações afirmativas no Brasil. As primeiras discussões a respeito de ações afirmativas no Brasil se deram em 1968, quando técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho queriam obrigar empresas privadas a manter um percentual de empregados de etnia específica, o que não chegou a ser efetivado. E em 1988, com a nova Constituição, ela tinha medidas a respeito da proteção ao mercado de trabalho da mulher e também a reserva de cargos públicos para pessoas portadoras de deficiências. A partir da década de 1990, o assunto das ações afirmativas se tornou mais frequente no Brasil, com o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, elaborado pela Marcha de Zumbi em 1995, que previa ações afirmativas e o combate ao racismo. No mesmo ano, que se criou o GTI, e que também tinha em pauta as questões das ações e desenvolver políticas de valorização à população negra. Um marco muito importante foi essa conferência, em 2001, na África do Sul, que também pode ser chamado de Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. O Estado brasileiro, depois dessa conferência, passou a se comprometer mais no combate ao racismo e a introdução de ações afirmativas para esse objetivo. Aqui a gente tem alguns exemplos de ações afirmativas, como cotas e bolsas de estudos, reparações financeiras, distribuição de terras e habitação, políticas de valorização a esses grupos, minoritários, esses grupos de risco. Bem, a gente agora vai falar das cotas raciais e sociais, que são ações afirmativas. Como se sabe, a escravidão deixou resquícios em nossa sociedade. O racismo, levando à discriminação e à exclusão da população negra, a colocando nos níveis socioeconômicos mais baixos. Assim, os negros não têm as mesmas condições e oportunidades de acesso a direitos básicos e à universidade. As universidades, elas foram fundadas para uma elite branca, e até hoje continuam a excluir as camadas mais pobres. Assim, só um número pequeno de negros entra na universidade pública. As cotas têm um caráter provisório, querem proporcionar a inclusão do povo negro, e também sua valorização e visibilidade. Elas visam a igualdade de oportunidades e de tratamento, repondo o direito à educação superior de qualidade aos negros, que foram historicamente violados. Elas visam a igualdade de oportunidades e também repor esse direito da educação superior de qualidade, que foi um direito violado, um direito tirado dessa população negra.
Em uma sociedade capitalista e racista como a nossa, as oportunidades de vida não são igualitárias, ou seja, não são as mesmas para todo mundo. Por isso, precisamos de mecanismos, de leis, de ações afirmativas que garantam a entrada de negros nas universidades e em outras áreas. Se a gente só tivesse políticas gerais, os brancos continuariam a ser privilegiados. E então não se combateria o racismo. É por isso que a gente precisa de leis específicas para essa população, para essa parte da população. Com base na necessidade dessas políticas específicas e em dados de violência policial, analfabetismo e abandono escolar, a gente percebe que o quê? A gente percebe o fim do mito da democracia racial no Brasil. Ou seja, a ideia de que, que o Brasil não tem preconceito, que não tem discriminação, que é tudo bem ameno, tudo tranquilo. Então, a vigência desses programas, a própria existência disso e a existência das lutas provam que há racismo no Brasil. As cotas, então, elas podem propiciar o encontro de diferentes classes sociais, a reprovação de preconceitos e de atitudes discriminatórias, a formação de profissionais negros e a melhora de qualidade de vida de grupos historicamente vulneráveis, podendo, inclusive, diminuir a desigualdade socio-racial em nosso país. As primeiras faculdades a adotarem um sistema de cotas foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no vestibular de 2003, e a Universidade de Brasília, no âmbito federal. Antes de falar propriamente dessa lei, né, que é a lei de cotas das universidades, a gente pode mencionar outras ações afirmativas do Estado, como a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a lei de obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, a criação do ProUni, né, e a lei do Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Ao se tratar da lei de cotas, eu vou tentar dar uma explicada sobre como funciona. A gente tem a quantidade de vagas no curso, né, da graduação, e 50% dessas vagas são destinadas a alunos de escola pública, enquanto o restante fica para ampla concorrência. Daí, depois disso, esses 50% de alunos de escola pública vai se dividir entre os que recebem os que têm renda menor ou igual a um salário mínimo e meio per capita, e os que têm renda maior do que um salário mínimo. Novamente, vai ter as subdivisões para pretos, pardos e indígenas. O mesmo vai se dar do outro lado. E agora, eu vou apresentar alguns gráficos. Esses dois gráficos são do IBGE, com dados de 2018. O primeiro, que chama Distribuição das pessoas que frequentam o ensino superior segundo a rede de ensino, mostra que em 2018, pela primeira vez, os estudantes pretos ou pardos passaram a compor maioria nas universidades públicas do país, com 50,3%, enquanto na privada continuava 46,6%. Mesmo que eles tenham atingido isso, continua sendo um número muito pequeno, já que compõe 55,8% da população. O segundo gráfico, que é distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos, segundo o nível de ensino frequentado, mostra para a gente que o IBGE apontou que 78,8% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Só que na mesma faixa etária, entre os negros ou pardos, essa porcentagem cai para 55,6%. Aqui, ó, como a gente pode observar no laranjinha. Então, esses gráficos, apesar de apresentarem uma melhora nos números em relação aos anos anteriores sobre a população negra no ensino superior, demonstram a necessidade das ações afirmativas, isto é, do sistema de cotas também. E por último, eu apresento aqui uma tirinha, né, um quadrinho, que é de uma série que se chama Os Santos, uma tira de ódio, produzido por Leandro Assis e Priscila Oliveira, que problematiza a família tradicional brasileira, expondo o racismo e outras questões. Então, eu vou ler rapidamente. E os brancos pobres sofrem tanto quanto os pretos, e ninguém fala.
E pior, não tem cota, bolsa isso, bolsa aquilo, até bolsa presidiária existe. Pai, a questão aqui é o racismo branco. Pai, a questão aqui, desculpa, é o racismo. Branco não sofre preconceito só porque tem a pele. Racismo no Brasil nem vem. Vai negar, 75% das vítimas da polícia são negros. A renda dos brancos é 74% superior à dos negros. Brancos ganham 45% a mais do que negros com a mesma escolaridade. Isso é racismo estrutural. E isso é vitimismo. Mimimi. O Brasil é um país misturado. Todo mundo aqui tem sangue negro, índio e branco. Racismo tem nos Estados Unidos. No Brasil, não. Daí agora, uma outra cena. Diego tá na idade de passar o dia na rua, jogando bola com os amigos. Aí volta sozinho para casa, fico com o coração na mão. Já até mandei o papo. Se a polícia te parar, não olha nos olhos, chama de senhor e abre a mochila sem reclamar. Lembra que tu é preto. Essa tirinha demonstra o quê? Que sempre tem alguém que a gente conhece que vai falar que as cotas não que não funcionam, mas que as cotas são ruins e que as cotas servem para roubar vagas. O que é uma tremenda de uma mentira. Porque a gente tem que repor esse direito da educação para a população negra e a gente tem uma dívida histórica, né? A gente precisa dessas ações afirmativas, elas são necessárias, são importantes. E também na segunda parte se mostra, né, a questão da violência policial contra os negros, porque a mãe tem medo de que o filho fique sozinho, né, andando pela rua, porque tem medo do que a polícia vai fazer com ele. Então, as ações afirmativas, o combate ao racismo se mostra muito importante. Oi, pessoal, o meu nome é Cauane e eu vou encerrar aqui essa semana que a gente teve sobre a consciência negra, falando sobre os movimentos atuais e a importância deles. Bom, quando a gente fala dos movimentos atuais, a gente sempre associa esse nome, essa hashtag, que é Vidas Pretas Importam ou Vidas Negras Importam. Bom, como que surgiu esse termo? Ele foi importado, eu prefiro dizer que ele foi absolvido, foi interpretado aqui no Brasil, a partir de uma experiência que aconteceu nos Estados Unidos, que foi quando ele surgiu, ficou famoso em 2013, com uma série de protestos e afins contra a absolvição de um policial. Esse policial, ele matou um jovem negro estadunidense, e isso surgiu e tornou na mídia várias questões e nas mídias sociais, enfim, causou bastante revolta. E o Brasil, na mesma fase, em 2014, também estava questionando essa forma que as instituições tratam as pessoas negras, inclusive em 2014, que foi quando a hashtag tomou muita força e se tornou de conhecimento internacional a forma que as coisas são tratadas aqui, o racismo estrutural daqui, foi com o caso do João Pedro, que foi um adolescente de 14 anos, que foi assassinado dentro da casa dele por uma bala perdida. E, bom, para a gente ter uma noção do porquê essa hashtag, esse movimento é tão importante, a gente precisa ter uma noção histórica e estrutural. E aí eu vou pedir para a Ellen passar para o próximo slide, que eu vou falar um pouco sobre o racismo histórico. O que foi o racismo histórico? Bom, a eugenia foi uma forma que o colonizador, o europeu, encontrou de justificar a escravidão e a forma que a escravidão negra foi efetuada. A escravidão, ela realmente já existia, ela sempre existiu. Só que a diferença é a forma que ela era realizada e a forma que essas pessoas eram tratadas. Por exemplo, na escravidão antiga, as pessoas, elas tinham questões territoriais, brigas por território, e o povo vencedor, ele tomava o território e tomava aquelas pessoas como suas escravas. Só que a diferença é que essas pessoas, elas não eram retiradas de onde ela nasceu, elas não eram afastadas das famílias e, principalmente, elas não eram desumanizadas. Completamente ao contrário do que aconteceu com a África Negra. Aconteceu, com a escravidão negra. Aconteceu, como vocês estão vendo aqui na imagem, que primeiro Portugal e logo após toda a Europa seguindo esse movimento se apropriou de um discurso que se chama a teoria da evolução. Essa teoria, que é totalmente infundada,
ela colocava, como vocês podem ver na imagem, que o homem negro ele era mais próximo de um macaco do que do homem branco. E isso justificaria a escravidão, porque ele não era um ser humano. E, na realidade, essa foi a forma que eles encontraram de colocar como se esse homem ele fosse um objeto, para justificar o que eles estavam fazendo. Pode passar para o próximo slide. E aí, nisso vem o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É quando a sua cor ou etnia definem até onde você pode chegar e o que pode alcançar. Ou seja, o racismo ele já está intrínseco desde o começo da história desse país. Só que a questão é que estruturalmente ele se manteve e ele foi se renovando. Um exemplo disso é que a abolição ela aconteceu em 1888 e a nossa primeira Constituição é de 1891. E nessa primeira Constituição, o direito das pessoas negras não foi garantido em momento algum. Diferentemente das pessoas brancas, eles não tinham direito à moradia, não tinham direito a votar, não tinham direito à estrutura e nenhum tipo de auxílio ou remuneração devido a toda a história e a conjuntura que formou, que trouxe a população negra para o Brasil. E nisso, a gente tem que imaginar um triângulo. A base desse triângulo foi colocada as pessoas negras e ao topo as pessoas brancas, inclusive pela lei, né? Como eu estou falando. Hoje em dia isso mudou, mas não significa que a aplicabilidade esteja sendo feita, né? E o que eu posso falar mais sobre isso? O racismo estrutural, ele reflete de outras formas, inclusive na mídia. Pode passar para mim, fazendo favor? A mídia, ela melhor que ninguém conhece o poder das palavras e ela informa conforme o interesse dela. E aqui a gente pode ver que ela tenta inviabilizar a luta das pessoas negras no Brasil. O exemplo que a gente tem é que no primeiro ela está noticiando o que aconteceu após a morte do George Floyd, que foi um homem negro assassinado nos Estados Unidos de forma brutal pela polícia. E aqui é como ela noticia a morte do José Augusto, que foi um homem morto, também de forma brutal, pelos seguranças do Carrefour. Protestos violentos nos Estados Unidos após morte de homem negro. E já no Brasil, agora vândalos depredam o mercado em São Paulo. Por que nos Estados Unidos é colocado como protesto e o porquê deste protesto, e no Brasil é colocado como se fosse algo negativo? Porque a mídia, ela quer que as pessoas entendam que a reação do oprimido é a mesma coisa que a reação do opressor, e isso são coisas completamente diferentes e não devem ser colocadas dessa forma. Até porque as pessoas fizeram isso porque a vida de um homem foi tirada. As pessoas, hoje em dia a gente tem uma Constituição que ela garante que todos nós temos o direito de ser tratado da mesma forma, mas não é o que aconteceu com José Augusto, por exemplo. Ele não teve o direito de ser julgado, ele não teve o direito de se explicar, porque a vida dele foi retirada. E a mídia, o tempo todo, tanto na questão de representatividade, quanto na questão de difundir informação, ela continua com essa estrutura racista. Pode passar para o próximo, fazendo favor. E nisso a gente entra num assunto muito importante, que é a resistência, que esses movimentos estão tendo na atualidade. Mas o que é resistência? A resistência, o significado direto é coexistir, é existir e resistir. E quando a gente fala nisso, vocês podem observar na imagem uma representação de um quilombo. Os quilombos, eles são uma prova concreta de que isso não surgiu ontem. Essa resistência negra, ela não surgiu ontem, ela tem centenas de anos. Os quilombos, que vêm inclusive da língua banto, que é quilombo com K, que significa um local, um assentamento, um exílio, foi a forma que as pessoas escravizadas aqui no Brasil encontraram de fundar uma pequena sociedade, pequenas vilas, aonde eles fugiam e eles batalhavam contra a coroa portuguesa e pelo fim da escravidão. Lá tinha, inclusive, questões militares, tinha toda uma organização militar, de agricultura e de casas e cultura, como a gente está vendo, né? Eles estão lutando capoeira, e foi uma forma de resistência. E quando a gente fala de quilombo, a gente não pode deixar de falar do Zumbi dos Palmares. O Zumbi, passa para mim, minha amiga, fazendo um favor. O Zumbi dos Palmares, como está escrito, o Dia da Consciência Negra é em alusão à morte dele. Por quê?
Ele foi um grande líder de um dos maiores quilombos que já existiu, que já se tem notícia, que é o Quilombo dos Palmares. Ele foi líder por 15 anos, fazendo frente totalmente contra a coroa portuguesa. Ele nasceu na capitania de Pernambuco, que hoje em dia é ali a região onde está, inclusive, o Quilombo, que é a cidade da União dos Palmares, em Alagoas. E o Zumbi, ele sempre lutou contra essa questão, inclusive dentro do próprio Quilombo, porque o antecessor dele foi o Ganza Zumba, e ele se colocou ok com um acordo com a coroa portuguesa, e nesse acordo ele simplesmente aceitou que as pessoas não seriam mais consideradas escravizadas, as do Quilombo, contanto que elas servissem a coroa. O Zumbi foi totalmente contra, eles entraram em batalha e o Zumbi tomou o poder. Ficou por 15 anos, e infelizmente, após todo esse período de batalha, o Quilombo caiu. Só que o Zumbi resistiu ainda por mais 2 anos, e após isso, infelizmente, ele foi morto. A sua cabeça foi exposta em praça pública para servir de exemplo de que as pessoas não poderiam fazer o que o Zumbi dos Palmares fez. Mas é totalmente ao contrário, ele se tornou um símbolo de resistência e de representatividade, porque ele sempre lutou pela causa negra, pelas pessoas negras e pela liberdade. E quando a gente fala de liberdade, a gente não pode deixar de falar também da Dandara. Pode passar, fazendo favor. A Dandara dos Palmares foi uma guerreira e heroína do Quilombo dos Palmares. Foi uma mulher que desde criança se associou a grupos negros que eram totalmente contra a ideia da colonização e sempre lutou pela liberdade negra. Inclusive, ela foi uma das responsáveis pela estruturação do Quilombo dos Palmares. Ela trabalhava com a agricultura, com a caça, foi companheiro do Zumbi na época em que ele derrubou o antigo líder, porque ela também não concordava, já que para ela o Quilombo dos Palmares era colocado como uma república, era um lugar novo que estava surgindo para as pessoas negras no Brasil. E infelizmente ela foi capturada após anos de luta, e ela se suicidou, se jogou contra uma pedra, porque ela disse que ela jamais voltaria a servir a coroa portuguesa. E quando a gente fala disso, a gente está tocando em um assunto muito importante, que é a representatividade. Pode passar para o próximo. O que é representatividade? O significado no dicionário é a ideia daquele que representa politicamente os interesses de um grupo, classe ou nação. Ela se concretiza através da ação, adesão e participação dos representados, ou seja, o representante do Brasil como nação é o presidente da República. E aí, quando a gente fala sobre isso, por que representação é tão importante? A representação negra. As pessoas negras, elas sofreram uma coisa chamada apagamento histórico. O que é o apagamento histórico? É quando pessoas que foram muito importantes e que tiveram feitos muito importantes, como Zumbi e Dandara, elas não são reconhecidas, elas são esquecidas, elas são apagadas, porque a nossa estrutura racista não acha interessante que pessoas negras estejam no topo. E por isso que a representação é tão trabalhada e é tão colocada em pauta, como vocês podem observar na imagem. A gente tem um exemplo perfeito, que é a Maju Coutinho, âncora do jornal Hoje, e a Maria Alice. A Maria, o pai dela, gravou um vídeo que viralizou, onde ela fala: olha, mamãe, ela tem o meu cabelo, o cabelo dela é igual ao meu, ela tá com um vestido yellow. Ou seja, a Maria Alice, ela se enxergou na Maju Coutinho. Diferentemente do que é colocado, ela viu que ela pode e que é um direito dela estar ali. Porque, como eu falei, sempre foi empurrado que as pessoas negras devem estar à margem da sociedade, que elas devem estar subalternas. E não é isso. E por isso que a representatividade é tão importante, porque você vê que isso está mudando e que essas pessoas têm o direito a estar nos mesmos locais e frequentar locais importantes. Pode passar para o próximo, fazendo favor. E aí a gente entra em um assunto que é muito discutido hoje em dia, que é a apropriação cultural. Bom, a apropriação cultural é considerada polêmica porque as pessoas colocam: mas cultura não deve pertencer só a uma pessoa e etc. O problema em si não é uma pessoa branca usar trança ou uma pessoa branca usar dread e afins, perdão. O problema é ser reconhecido nessa pessoa que isso é bonito, que as tranças são bonitas, que os dreads são bonitos, e já na pessoa negra não.
sendo que todas essas manifestações são da cultura negra. Pode passar para o próximo, fazendo favor? Aqui a gente tem um exemplo bem direto disso. Aqui a gente pode ler tranças bonitas, a gente vê tranças em mulheres brancas. E aqui a gente pode ver tranças feias, a gente vê tranças em mulheres negras. Inclusive, esse site aqui é o Google, né, o site de pesquisa mais famoso do mundo. E aí fica essa questão. Essas tranças que a gente está vendo aqui são as tranças Nagô, e elas têm datamento de que elas existem há 3.500 anos antes de Cristo. Elas foram utilizadas no período da escravidão pelas mulheres mais velhas, elas trançavam no cabelo das meninas que fugiam para ir para os quilombos, que tentavam fugir da escravidão, sementes de alimentos para que quando elas chegassem em um novo território, elas tivessem o que comer. Traçavam mapas para elas soubessem como chegar em um quilombo. E quando a pessoa branca ela usa e ela se apropria dessa história cultural e essa história fica bonita nela, mas essa história não é vista e não é reconhecida na pessoa negra, ocorre o apagamento de toda essa questão. Aqui a gente pode ver que essas duas moças elas estão usando a box braids, que é um penteado étnico que surgiu nos povos bantus, como o reino Zulu, por exemplo, e que é reconhecido como bonito numa mulher branca, mas não numa mulher negra. E isso acontece, boa parte, por causa da estética. A estética que a gente tem construída é de que as coisas são bonitas em pessoas brancas. Pode passar para o próximo, fazendo favor? Aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui a gente tem o cantor Harry Styles e o rapper Jaden Smith. O Harry ficou muito famoso, inclusive pousou para a capa da Vogue, que é a revista de moda mais importante do mundo, por usar a dita moda sem gênero, agora em 2020. E até aí tudo bem, se o Jaden já não fizesse isso desde 2015, 2016. E essa foto aqui, por exemplo, ela circula na internet, ela é de em torno de 2016, 2017, e na época, quando o Jaden começou a desfilar com essa moda, as pessoas começaram a dizer, é só um menino de saia, é só uma febre. Essa é a questão que eu quero abordar da estética. Por que que no homem negro ela foi vista só como uma febre, como isso ou como aquilo, e no homem branco ela é colocada como um ícone fashion e da moda? E isso envolve essa questão também da apropriação cultural. É a ideia de que você pega uma cultura que não é sua e você retira todo o valor histórico dela, porque esteticamente as pessoas vão achar bonito numa pessoa branca e não em quem realmente aquela cultura pertence. Pode passar para o próximo, fazendo favor. E aí a gente entra, depois de ver todos esses assuntos, porque é o Dia da Consciência Negra e não humana. Bom, as pessoas brancas, elas não sofrem nenhum tipo de pressão social e elas não são marginalizadas por causa da cor de pele delas, porque historicamente as pessoas brancas sempre tiveram seus direitos garantidos, diferentemente das pessoas negras. E um exemplo que a gente tem aqui é que vocês podem ver essa foto de formatura da medicina da Universidade Federal da Bahia, onde o campus é em Salvador. Salvador é a cidade uma das cidades fora do continente africano que mais tem um contingente de pessoas negras no mundo. Ou seja, Salvador, após as cidades africanas do continente, é a que mais tem. E olha a quantidade de pessoas negras que a gente tinha se formando em medicina. Praticamente nenhuma. E se você olha essa foto, os aprovados do concurso da Conlurb de 2010. O que é a Conlurb? São as pessoas responsáveis pela limpeza das ruas, né? Conhecidos como garis. Olha qual é a cor majoritária dessas pessoas. Ou seja, historicamente, todo esse racismo estrutural, essa forma que o Brasil foi tratando as pessoas negras, fez com que elas se tornassem marginalizadas. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Não basta você dizer que você é antirracista, você deve praticar o antirracismo, por exemplo, não fazendo piada com o cabelo do seu amiguinho, com o fenótipo dele, com os traços dele. Isso não é bom, porque você está perpetuando esse discurso. Por mais que seja de uma maneira que você não veja a reação direta, ela tem. E aí eu quero passar para o próximo slide para já ir finalizando, em que eu vou falar de pessoas, porque a gente tem que celebrar também essas pessoas negras que foram muito importantes. Porque geralmente, quando a gente fala da consciência negra, a gente não fala das pessoas negras que fizeram a história, essas pessoas que foram muitas vezes apagadas.
Aqui eu vou começar com a Marielle Franco, que foi uma socióloga política e ativista brasileira. A Marielle foi brutalmente assassinada em 2018 e até hoje o seu caso continua sem solução. E diga-se de passagem, ela era uma defensora dos direitos das pessoas negras e das pessoas pobres, e acredita-se que ela morreu justamente por isso, pelo que ela significava e pela diferença que ela ia fazer e ela estava fazendo. Aqui a gente tem o Nelson Mandela, que é um advogado, líder rebelde, e foi presidente da África do Sul de 94 a 99. Inclusive, o Nelson Mandela foi o líder contra o apartheid, um dos líderes, que foi um regime segregacionista que dividiu a África do Sul por muito tempo, colocando as pessoas negras em situação de vulnerabilidade. Aqui a gente tem a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira, que é reconhecida em vários países, teve seu livro traduzido para mais de 14 línguas e é considerada a maior escritora negra brasileira. A gente tem a Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora de época, considerada a primeira romancista negra brasileira e foi a primeira negra, inclusive, a publicar um livro na história do Brasil. A gente tem o Machado de Assis, que é outro caso de apagamento, e não de apagamento, mas de embranquecimento. O Machado de Assis, ele foi um escritor e ele é considerado o maior literário brasileiro de todos os tempos. E ele sempre foi colocado como um homem branco, mas como vocês podem observar na imagem, o Machado era um homem negro. Eles embranqueciam porque eles não queriam que esse cargo tão alto e tão importante pertencesse a um homem negro. Aí a gente tem aqui também o Lázaro Ramos, que é um ator, apresentador, dublador, cineasta e escritor de literatura infantil brasileira. A gente tem que dar muita ênfase nele, porque ele é um dos poucos homens que protagonizaram novela que é negro, inclusive na Globo, que é a maior emissora do país. A gente tem aqui também esses 3 cientistas, o Ernest Everett Just, que foi um biólogo, escritor, acadêmico e científico estadunidense. Inclusive, se hoje em dia na biologia a gente estuda sobre membrana plasmática e gene, é graças a esse homem, porque ele ajudou a desenvolver esses estudos. A gente tem o Leopold Sédar Senghor, que é um político e escritor senegalês, e ele foi totalmente importante sobre a construção de políticas públicas e como ele trabalhava com isso. E a gente tem também o Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra brasileiro, inclusive é considerado pioneiro em tal área. Se hoje em dia a gente tem psiquiatria no Brasil, é graças aos estudos que esse homem desenvolveu. E é importante a gente celebrar essas pessoas para a gente ter consciência de que as pessoas negras, elas não foram só marginalizadas, mas elas têm os feitos delas, que infelizmente são apagados, e que cabe a nós, na luta antirracista, trazer isso à tona e lutar contra esse sistema racista estrutural que a gente vive. E por último, para finalizar, eu quero passar para o último slide, que é a Erika Hilton. A Erika Hilton foi eleita agora em 2020, foi a primeira mulher trans negra na cidade de São Paulo a ser eleita, inclusive ela foi a pessoa que mais teve votos, e ela tem uma fala que é a seguinte: a partir do momento que você nasce com um corpo marginalizado, o ato de você estar vivo já é um ato de resistência. O que a Erika quis dizer com isso e por que é tão importante fechar com isso? O fato das pessoas negras estarem vivas e estarem se apropriando de espaços, e a luta antirracista, ela é extremamente importante para que a gente comece a trabalhar essa dívida histórica com as pessoas negras e principalmente a inserção delas na sociedade de maneira igualitária, não somente nas leis, mas na prática. E isso começa por nós mesmos, independente se você é negro, se você é branco, você deve ser antirracista e você deve conhecer a história negra e principalmente se conscientizar sobre a questão negra. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa semana, e que vocês compartilhem com seus amigos, porque foi feito com muito carinho e para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa data tão importante. Tchau, gente. Obrigada.